Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Daquilo de hoje e esta minissérie sobre o nascimento da psicologia. Hoje nós vamos olhar para esse acontecimento em uma perspectiva bastante específica, né? Nós vamos olhar para o nascimento da psicologia pensando naquilo para qual a psicologia foi inventada, criada, enquanto uma prática, não só enquanto um discurso, enquanto uma ciência, enquanto um saber, mas aquilo que os psicólogos efetivamente fazem, né? Alguém pode dizer assim, não, mas quando a gente está falando, quando a gente está dando aula, quando a gente está ensinando, a gente está fazendo alguma coisa. E é verdade, mas aí essa coisa já tem uma história, que é a história da docência, a história do ensino, a história, por exemplo, da sabedoria. A psicologia, ela nasce como um discurso novo, mas também como uma prática nova. Que prática seria essa, né? Antes de tudo, é uma prática para mitigar, aliviar, transformar, curar, restaurar o sofrimento, o mal-estar, os sintomas psicológicos. Então, uma maneira de entender a origem da psicologia é olhar para a história disso que a gente pode chamar de o patológico, né? Como num determinado momento, lá no século XIX, de repente a gente inventa de que existe uma espécie de coisa chamada doença mental ou de sintomas mentais que são assim tratáveis como as doenças são tratáveis pela medicina ou, sei lá, as aflições são tratadas pela poesia, como vocês quiserem. Então, para falar desse trajeto, vamos retomar o que falamos antes sobre a narrativa liberal, né, que pensa a gente dividido entre o público e o privado, a narrativa romântica, que pensa a gente como um ser de autoexpressão e que precisa retornar a um estado de conciliação consigo mesmo, precisa reencontrar a sua essência e a sua origem. Estas duas narrativas, elas vão ser cortadas por uma terceira, que é essa que eu estou apresentando a vocês hoje. Essa terceira narrativa a gente poderia chamar assim de narrativa disciplinar. Se, para falar dessa divisão entre o público e o privado, a gente pode recorrer a um autor como o Louis Dumont, no seu trabalho clássico sobre o individualismo, para falar dessa eixo disciplinar, um autor obrigatório é Michel Foucault, e o seu trabalho inaugural, A História da Loucura. Acho que é recomendável para todos aqueles que querem se aventurar na psicologia. O que o Foucault mostra para a gente sobre a loucura? Ele diz assim, antes da modernidade, vejam só de novo como a modernidade é um marco para a gente entender essa história toda, a loucura ela já existia. Ela estava presente lá no Ajax, né, um herói grego que mata os carneiros achando que são inimigos. Ela estava presente na melancolia, a doença da bilis negra, descrita pelo Hipócrates. Ela estava presente nas axídias, né, esse sentimento de desânimo que tomava conta dos mosteiros, né, e que levava embora todos os monges durante a Idade Média. Ou seja, a loucura não é uma invenção da modernidade. Mas como é que os loucos eram percebidos antes da Idade Moderna, antes de 1600? E eles eram personagens assim, mágicos, místicos, eles eram portadores de uma verdade. Eles podiam falar por si mesmos. E eles traziam, então, notícias de um outro mundo. Um mundo que podia ter participação com o divino, um mundo que podia ter participação com o profético ou com o poético. E eles eram, assim, andarilhos. Eles iam andando, né, como os nossos loucos de rua, eles iam andando de um lugar para o outro, então contando histórias. E essas histórias faziam deles, então, uma espécie de jornalistas, né, uma espécie de jornalista. E que, de quando em quando, eram embarcados em navios lançados ao mar, né, um tema que o Foucault estudou muito, chamado Stultífera Navis, mas definitivamente a loucura não era uma doença. A loucura não era o grande mal. O grande mal era a lepra. Se você pegasse lepra, isso era o castigo divino. Isso dizia que Deus estava te punindo no corpo. Isso dizia que você tinha feito, a sua alma tinha alguma coisa errada.
O que acontece a partir do século XVI, que é o século onde a gente vai ter, então, René Descartes, trazendo para a gente essa ideia, né, do pensamento e da razão como esse ponto de identidade, de segurança, de essência, né, do sujeito. Depois de Descartes, depois do século XVI, do século XVII, a loucura ela passa a ser um objeto. O louco não fala mais da sua experiência trágica. Uma coisa muito ruim aconteceu com ele, mas ele é sujeito dessa experiência. A partir do século XVI e definitivamente com Descartes no século XVII, a loucura é falada pelo outro. A loucura é silenciada. E ela é silenciada, primeiro, pelo juiz, que acha que o louco tem uma vontade perversa. Depois ela é silenciada pelo médico, que acha que o louco tem um problema no seu corpo. E depois ela é silenciada pelo psiquiatra, que acha que não é no corpo, mas é assim na mente ou no cérebro. E finalmente ela seria silenciada também, se a gente segue essa rota, pela psicologia e, eventualmente, pela psicanálise, né? Então vocês vejam que a gente descende, a psicologia descende de um conjunto de práticas que o Foucault vai chamar de práticas disciplinares. Ou seja, não só a vertente liberal e a vertente romântica, mas a gente tem que considerar ainda que a psicologia ela nasce num espaço da disciplina, em que a gente tem instituições como o direito, instituições como escola, instituições como hospital, instituições como manicômio, que vão então constranger o indivíduo a modificar o seu comportamento, a se silenciar, a se comportar como um objeto dessas disciplinas. Então, que tem que se vestir de um jeito, que tem que falar de um jeito, que tem que se expressar de um jeito, que se ele não fizer isso, nós disciplinarmente vamos pô-lo no seu lugar e vamos ajustar ele à nossa ordem. Então, nosso passado, gente, não é só feito de rosas e flores, o nosso passado não é só assim glorioso, nós descendemos sim de práticas disciplinares. Até hoje há formas de psicologia que estão muito ligadas à disciplina. Por exemplo, a psicologia do trânsito. Quando a gente vai tirar carta, a gente faz um exame psicotécnico. E esse exame diz se você está habilitado ou não. Bom, de onde vem isso? Vem do fato de que a psicologia tem um compromisso com as disciplinas. Existe uma disciplina, existe um discurso jurídico, existe uma ordem que diz que quem pode dirigir carros é quem passa no teste. Quem não passa no teste não pode dirigir carros. Isso se aplica também, de forma mais genérica, aos testes psicológicos de todo tipo. Os testes mais clínicos, os testes usados para seleção de pessoal, os testes usados para avaliação de crianças. Tudo isso que faz parte da psicologia teve uma origem nos nossos processos disciplinares, nos nossos processos de ajustamento e de conformação da diferença, da diversidade e daquilo que sai fora da norma, ou também chamado pelo Michel Foucault de loucura. Quem tiver interesse em desdobrar sua pesquisa histórica sobre como a disciplina, né, os projetos disciplinares foram construindo a loucura historicamente, recomendo, além de História da Loucura, O Poder Psiquiátrico, que é uma espécie de continuação desse trabalho, também do Michel Foucault, e Os Anormais, que é a continuação da continuação. Seminários que ela deu no Collège de France e que são até hoje uma referência nos estudos sobre a história da loucura. Quem quiser receber mais fragmentos enlouquecidos, clique aqui em Aqueronta Movido. Que tal? Mas ficou legal, não?